Coração e mente têm que trabalhar juntos, que é isso, eu sinto a dor, eu sinto a emoção, mas eu tenho que aprender a controlar. Se eu tiver 100% de controle, mas eu não tiver sensibilidade emocional, nenhum organismo funciona. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host aqui do nosso ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês aqui hoje e temos um ilustre convidado aqui com a gente hoje também, que é o André Veloso. Ele é palestrante, escritor e consultor nas áreas de transformação digital, inovação e tudo que impacta ali positivamente o cliente. André Obrigado Veloso, pelo convite. super obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer estar aqui e poder dividir um pouco do que eu aprendi esses anos todos com o pessoal. Legal. André, fala um pouquinho do seu histórico, da sua jornada profissional, para o pessoal entender um pouquinho dos setores que você atuou e quais as frentes que você tocou. Eu tenho mais ou menos 30 anos de experiência profissional, que é a quantidade de anos que a gente já para de falar um pouco. Trabalhei em segmento financeiro, trabalhei no segmento farma há mais de 20 anos, trabalhei como consultor numa empresa de CRM e experiência do cliente por 5 anos, liderando projetos no Brasil e na América Latina, o que foi incrível, lidar com outras culturas, outros clientes, outras perspectivas. Trabalhei na indústria de seguros, também fiquei responsável por um portal, então tive redação, time comercial, enfim, um pouco de tudo. E hoje trabalho como consultor nessa área, escrevi um livro, enfim, algumas das coisas que a gente vai conversar por aí. Pô, legal. E tem o seu livro aqui, que a gente se conheceu, você me mostrou esse livro e chamou muita atenção o título do livro, que chama Empresa Emocional, Organismos Vivos que Vão Dominar o Mundo dos Negócios. Fala um pouquinho por que empresa emocional pra gente. Vamos lá. O livro nasceu de uma experiência prática. Acho que isso é uma coisa importante de falar. Não é uma coisa que a gente pensou, falou, esse é o conceito, vamos botar no papel, vamos ver o que dá. Né? Kleber e eu, que Kleber escreveu o livro comigo, trabalhamos juntos numa seguradora e ali a gente teve um desafio. Foi montar uma equipe que funcionasse de forma ágil, de forma flexível e acelerasse a transformação digital da companhia. E a gente olhou e falou, se eu trabalho da forma tradicional, eu vou enfrentar as barreiras que eu já conheço. Preciso fazer alguma coisa diferente. E a gente saiu com um conceito, que é o conceito que está no livro, que de fundo já parte do princípio que a razão dos negócios eu não posso deixar de lado. Não tem jeito, eu tenho KPI, eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu tenho isso tudo, e a gente nunca vai deixar de ter. O que eu posso trazer para isso, para mudar o negócio? Como é que eu posso trabalhar de uma forma diferente? Eu faço isso trazendo a emoção para dentro dessa discussão. Que emoção é essa? A emoção do colaborador. Né? Vocês falam muito de experiência do cliente e de experiência do colaborador. Quando eu deixo o colaborador fora da visão de negócio, eu perco a emoção. E aí a gente chamou isso de empresa emocional até como uma provocação. Na empresa racional a gente sabe onde está e o que está acontecendo com ela por aí. A empresa emocional é a empresa que vai dominar esses mercados porque ela é uma empresa que usa o fator humano. Quando a tecnologia está, como hoje, tão disponível, tão fácil, tão acessível, ela não é mais um diferencial. O que vai ser diferencial? Colaboração e trabalho conjunto dos colaboradores daquela empresa. Pô, legal. E é uma visão muito interessante, porque traz, eu acho que uma evolução também de todo o mercado, porque, igual você falou, há muitas empresas que são racionais, tal, mas elas estão perdendo cada vez mais mercado. As empresas que estão com o foco mais na centralidade humana, elas ganham e avançam cada vez mais nos mercados. Conta um pouquinho mais para a gente dos pilares, porque tem alguns pilares, 4 pilares ali no livro, né? A gente diz que são 4 grandes pilares que a gente trabalha no livro e é muito fácil de entender por que é que eles existem e como é que eles se combinam. Mas é o seguinte, e é todo negócio que você fala, né? A gente está aqui falando de experiência do cliente. Então eu tenho que começar por ela. Ele, como a gente já falou, né? Isso é de foco no cliente, a gente não gosta, é cliente no centro, Exato. Tudo ao redor dele. Preciso sentir a dor do cliente. E curiosamente falei hoje com uma empresa
que comentava comigo, falou, nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre falo que o cliente, que a gente funciona como um centro, que a gente funciona como um caminho. Primeiro pilar, a gente não chama de Customer Experience, a gente chama de coração. Por que coração? Porque sente a dor do cliente. Uhum. E aí, não só ele sente essa dor, mas ele recebe e ele bombeia essa dor para toda a organização. Só que não adianta a gente ter só emoção. Então, olha como começa aqui, né? A gente falou de emoção, começa na emoção, na dor, na sensibilidade. Não adianta ter só a dor. Recebo, faço em qualquer organismo que só reage na emoção, não vai sobreviver. Sim. Chega a hora de pensar e dizer o que eu faço com isso. Segundo pilar, que é a mente. A mente recebe essa informação, pega essa dor, para e pensa. Só, olha, preciso fazer alguma coisa com isso. Preciso criar um produto, preciso criar um serviço, alguma coisa que funcione. E a partir da dor, desenvolve o que precisa ser criado. Você vai falar, André, mas isso aí é óbvio, funciona. Grande diferença é que a gente hoje não fala em companhias que sentem a dor e companhias que pensam em conjunto. A gente fala em área de pesquisa ou área de CX, a gente fala em área de produto e essas coisas estão bem separadas. Muito silo, né? Exatamente. Né? Eu tenho um dos conceitos que a gente traz no livro que é a entropia corporativa. Eu digo o seguinte, pensa que a quantidade de energia que a companhia tem é sempre a mesma. Né? A quantidade de trabalho que os colaboradores podem fazer. Um eixo é atenção para o cliente, o outro eixo é atenção para dentro de casa. Eu não consigo crescer nos dois. Quanto mais eu crescer em um, menos eu cresço no outro. Quanto mais tempo eu gastar protegendo o meu silo, menos eu gasto com o meu cliente. Exato. Então, coração e mente têm que trabalhar juntos, que é isso, eu sinto a dor, eu sinto a emoção, mas eu tenho que aprender a controlar. Se eu tiver 100% de controle, mas eu não tiver sensibilidade emocional, nenhum organismo funciona. Exato. Então, passo pelo coração, penso o que eu vou fazer com a mente. Preciso construir. A gente chama esse pilar de corpo, né? Também de fácil entendimento. Tenho minhas mãos, tenho o meu corpo, é ele que vai trabalhar para viabilizar aquilo que a mente pensou em cima do que o coração criou. Possível um corpo funcionar sem cérebro e sem coração? Não, nem Frankenstein funcionou sem cérebro, né? E aí a história toda se baseia no fato de que ele passa a ter sensibilidade e ter emoção. Então, corpo nenhum funciona sem coração, sem mente. Coração e mente sem um corpo para executar também não funciona. E o último pilar é a alma. Por quê? A gente podia dar qualquer nome para ela, mas a alma é fácil da gente entender. A alma é alguma coisa que olha, não importa que a gente não está sendo religioso, é princípio. Sim. Você fala na alma como alguma coisa que aprende e evolui. Então, o resto da organização, coração, corpo e mente, olham para aquilo que aconteceu, aprendem com o processo e criam uma organização melhor para a próxima rodada. E por isso que a gente fala no subtítulo que você leu do livro, que são organismos vivos, por conta desse paralelo, que vão dominar o mundo dos negócios. Porque eles têm que trabalhar de uma forma mais coordenada, têm que trabalhar de uma forma mais conjunta, senão não funciona. Você vê que a gente não usou nenhum nome tradicional para essas áreas. Sim. Isso foi de propósito. E você vê que hoje já há empresas que estão nesse caminho? A gente vê muitas empresas preocupadas em seguir esse caminho. Tá. O que faltava era organizar esse pensamento. Eu quero ter foco no cliente, então eu faço uma missão, faço um valor, crio um propósito que está orientado para ele. Mas como é que eu trabalho isso? Como é que eu coloco isso para funcionar? Como é que na prática eu faço esse modelo substituir meu modelo tradicional? Isso é difícil. Então, a gente vê algumas empresas começando a fazer, mas o que a gente também percebe é isso. Como é que eu faço? Porque aí eu falo, não, marketing vai liderar esse processo. Mas marketing aprendeu a ser marketing. Finanças aprendeu a ser finanças. Eu gosto de pensar que eu preciso envolver mais gente para fazer tudo. Exato. Né? O melhor exemplo para mim é que se você pegar a área de Customer Experience de um banco, gasta-se fortunas para ouvir o cliente, para criar produtos B2B cada vez melhores, e ninguém vai até o departamento financeiro do banco chamar o cara que compra produtos financeiros e dizer, cara, senta comigo, vem aqui, você é um cliente. E falei isso com algumas pessoas de instituições financeiras, todos olharam para mim com uma cara de, caramba, tem razão, é verdade? Nunca fiz isso. Né? Então, é um caminho. Sim.
precisa começar na liderança, precisa passar por todos os colaboradores e precisa se tornar natural. E é uma questão que envolve muita cultura organizacional, né? Porque a gente vê que há muitos frameworks e a gente precisa disso, Sim. né? Boas práticas e tudo mais. Mas quando a gente está falando de cultura especificamente, é o que vai guiar o avanço mais rápido ou não Sim. do progresso de uma empresa ser mais centrada, ser mais atenta ao cliente e tudo mais. E quando você... uma coisa que me chamou a atenção aqui na contracapa, que tem essa frase, né? O modelo tradicional de negócios está destinado à extinção. Por que isso? Primeiro porque a gente precisa vender livro, então eu preciso provocar. Se você gostou da Marqueteiro. frase, já está funcionando. Boa. Né? Mas por que a gente acredita nisso? E eu acho que é inequívoco que precisa mudar. Todo mundo já viu aquele famoso slide, que não, essas empresas aqui 20 anos atrás eram dominantes no mercado e hoje não existem. Não existem mais. Então eu falo de Kodak, eu falo de BlackBerry, eu falo de muitas dessas coisas e hoje eu tenho outras empresas, né? Eu costumo brincar que eu queria adivinhar qual unicórnio de hoje é a Kodak de amanhã. Cara, não vai estar aí. Sim. Se eu não tenho agilidade, se eu não tenho flexibilidade, se eu não tenho capacidade de olhar tendências e inovação, reagir rápido e orientar o meu negócio, eu não vou sobreviver. Sim. E o modelo tradicional, como você colocou, com silos, com cada área olhando para dentro do seu negócio, sem uma integração corporativa, não vai funcionar mais. E tem um sinal muito importante nisso. Se você olha para os novos executivos, para os profissionais que estão chegando nos mercados agora, que estão começando a trabalhar isso, e na área de CX a gente tem muita gente nova vindo com essa energia, Sim. Eles não ficam nas empresas. E por que eles não ficam? Porque eu quero uma empresa que eu tenha um propósito, que se identifique com os meus valores. Não é só por isso. É porque essas empresas, elas não se movem, elas não mudam. Todo mundo percebe a necessidade de mudar, mas ninguém muda. Tem uma pesquisa da McKinsey muito interessante que fala que mais da metade dos executivos não traz inovação e não muda por medo de ter problemas de imagem ou de carreira se uma inovação não der certo. Essa organização não vai durar. Daqui 10 anos a gente não vai ter mais companhias que funcionem desse jeito. Até porque quando a gente está falando de inovação, é arriscar mesmo, né? Claro. É lógico, arriscar com o pé no chão, né? Vendo todos os pontos ali, mas precisa arriscar, Sim. porque senão a gente não move, né? E a empresa precisa ter essa cultura. Empresas que não têm acabam aí na extinção. Exatamente. Você falou de frameworks. Eles são importantes. Sim. A cultura do erro ela é importante, mas eu não posso sair desperdiçando recursos sem sentido. Sim. Então, eu preciso estar organizado, eu preciso ter uma lógica para fazer isso, eu preciso saber por que é que eu estou cometendo aquele erro, quer dizer, o que eu quero aqui. Existe essa diferença, né, de fazer um piloto, eu construo tudo. Olha que cultura mais maluca, né? Uhum. Eu construo um produto inteiro, um serviço inteiro, aí eu lanço ele num lugar para ver se vai dar certo. Não, eu posso testar pedacinhos. Exato. Descobre aqui, faz ali, faz uma pequena mudança e aí você identifica isso. Então, preciso fazer, você colocou bem, de forma organizada, de forma estruturada, até para poder, no futuro, ou não repetir o erro, olhar o que eu aprendi com ele. Exatamente. E você acha que as empresas hoje estão dispostas a essa mudança necessária? Eu diria que estão mais dispostas hoje do que estavam 5 anos atrás, por várias razões. Primeiro, pandemia. Então, a gente foi provocado de uma forma que a gente nunca tinha sido. A gente precisou trabalhar de uma forma diferente, a gente precisou se relacionar de uma forma diferente, a gente precisou viver de uma forma diferente. E as empresas precisaram existir de uma forma diferente. Sim. Né? Desde a questão de adotar um modelo híbrido até oferecer produtos ou serviços que eu não tinha porque eles não eram necessários. Depois eu vejo essa mudança no perfil da liderança. As empresas foram buscar pessoas mais novas, mais ativas, que querem mudar. E agora a gente vê uma segunda onda, onde essas pessoas estão sendo apoiadas por gente com mais experiência, porque eu estava naquilo que a gente fala, eu vou errar, mas o que eu aprendi com isso? Calma, Exato. Vamos trazer a experiência, então eu trago aqui a razão, você traz a emoção, e a gente vê essas coisas serem diferentes.
O que eu ainda acho que acontece muito, eu falo muito mais do que eu faço. Eu vendo muito mais do que eu entrego no caminho da mudança e da inovação. Com isso, a companhia está assumindo um risco. Sim. Tem muita gente que a gente está vendo ser surpreendida por mudanças, por novos entrantes. Ouvi outro dia de um especialista em tendências que as grandes ameaças virão dos lugares que você menos espera. Ah, com certeza. Né? Fala, olha nas sombras, é o monstro do armário de quando você era pequeno. O que você está vendo não é o que vai te derrubar. Exato. Oh, inteligência artificial aí dá para provar, né? Anos atrás, o quanto era falado de inteligência artificial e hoje parece que se proliferou com várias soluções. Parece não, é uma realidade, né? E que otimiza muito. É lógico, tem muito a evoluir ainda, né? Mas a gente vê que tem profissões que já não se encaixam mais ali, né? Sim. E que vão se adaptar cada vez mais para ações mais estratégicas, posições mais estratégicas e as empresas também. E quando a gente fala de transformação digital nesse novo cenário que a gente está vivendo, um impulso aí, até dado pela pandemia, dessa mudança aí, o que você vê como próximos passos para a transformação digital e comparado com inovação também? Porque tem muito... Sim. Né, o pessoal confunde, inovação tem que ter tecnologia, e não necessariamente, né? Acho que a gente tem... Na verdade, que dividir essa transformação digital em dois blocos. O que a gente viveu até agora foi pouco transformação e muito digital. A gente viveu uma era de digitalização, não de transformação. Então, todos os serviços que eram físicos viraram serviços digitais. Né? Eu gosto agora nessa moda do qualquer coisa as a service, que outro dia eu falei, não, a gente vai fazer a consulta as a service. Eu falei, mas consulta é um serviço? Exato. Não, mas é que... Então, calma, tudo é um serviço. Então, vamos parar com a moda. A gente digitalizou. Então, a gente não precisa mais ir no banco, a gente não precisa mais ir na farmácia. Você vai ao médico, ele te manda uma receita digital e a farmácia ali já não tem mais problema com a letra. Ótimo, mas eu não transformei em nada. Eu acho que a onda que a gente começa a viver é uma onda de transformação. E essa onda de transformação, como você colocou bem, vai precisar de inovação em tudo. E essa inovação é uma inovação que começa nos processos e políticas e termina na interface com o cliente. Mas se eu não ajustar minhas políticas e meus processos, isso não vai funcionar bem. Até porque tem hábitos estabelecidos. Sim. Eu estava revisando outro dia o processo com um colega também de uma empresa do mercado de seguros, de um programa de consultoria, e tinha áreas que trabalhavam ali que faziam com que aquele processo de aprovação levasse 22 dias. Uou. Porque ele ia, voltava, quer dizer, era do tempo em que você tinha papel, em que a companhia fisicamente estava distribuída, então você ia até de malote de um lugar para o outro. Sou dessa época. Agora, a gente olhou e falou, cara, por que eu preciso fazer isso? Por que esse cara faz isso? Não, porque ele precisa ver. Por que ele precisa ver? Porque ele checa a conta, mas hoje eu falo, tem um sistema que calcula. Então, o sistema calcula. É verdade, ele não precisa. Esse mesmo processo hoje é feito em 72 horas. Olha só. De 28 dias para 72 horas. Isso é um processo que envolve recursos, envolve pagamentos. Sim. Então, eu encurtei em 90%. O que eu usei de tecnologia? Nada. Eu olhei o processo e disse, ele agora pode ser diferente. Claro que isso faz com que você tenha que olhar com a razão, mas não pode perder a emoção. Sim. Por quê? Por exemplo, a gente fala muito de WhatsApp, atendimento por WhatsApp. Atendimento por WhatsApp é sensacional, desde que, primeiro, ele funcione. Claro. Segundo, ele responda as perguntas do nosso cliente, porque tem muitos casos em que você não consegue responder. Terceiro, ele te permita fazer a interface com o humano quando necessário. E quarto, não seja numa situação crítica. Então, por exemplo, a área de saúde. Né? Eu sei que você tem estudado bastante os casos de pacientes e tudo. Uma coisa é marcar uma consulta. Outra é pegar o resultado dos seus exames. Hoje, em muitos planos de saúde, eu não consigo pegar o meu exame, eu falar com uma pessoa para entender aquele exame, para saber se é aquilo mesmo, se eu estou recebendo o que eu preciso receber. Eu pego, entro no aplicativo, olho alguma coisa e acabou. Isso vai para o meu médico e eu não sei. E não sabe, não tem nenhuma informação Exatamente. adicional.
E eu não tenho um desvio para casos críticos, eu não tenho uma possibilidade para nada. Então, se eu perder este olhar humano, eu vou ter problemas no futuro. Uhum. Porque alguém vai colocar. Não é à toa que a gente vê tantas empresas de nicho hoje. Porque os serviços não mudam tanto. Sim. E a gente não pode se deixar enganar pela fachada de inovação. Exato. O Uber, todo mundo fala que é um dos melhores exemplos de inovação. Verdade, o Uber chegou, mudou a nossa forma de andar pela cidade. O que o Uber mudou desde o dia que você usou ele pela primeira vez? Cara, pouca coisa, né? Praticamente nada. Praticamente Na verdade, nada. ele só teve uma piora, porque ele introduziu uma categoria onde agora você pode dizer se quer o ar-condicionado ligado ou não, que era o padrão do básico. Que era, exato. O que ele inovou depois disso? Sim. Nada. Aí a gente já vê empresa aqui no Brasil fazendo o quê? Car sharing. Uhum. Então, às vezes, falava, vou usar o Uber. Não, e car sharing com carro elétrico Isso, ainda. exatamente. Né? Então, começa com o car sharing. Agora eles estão Exato. fazendo carro elétrico. Então, eu falei, pô, é um cliente que não quer ter carro, que já fez essa opção. Não quer ter o carro convencional e também, aí, né? provavelmente, alguém exato que está querendo já ser mais correto ambientalmente e tal, quer ir para o carro elétrico. Sim. Eu nunca tinha dirigido um carro elétrico. Outro dia eu olhei, tinha 1 a 2 quadras da minha casa. Falei, cara, em vez de ir com o meu carro, vou com esse aqui. Uma nova experiência, né? Também. Exato. Legal. Então, e super funcional. Isso é, padrão Uber, o exemplo de 90% das palestras de inovação já está sendo comido pela beirada. Exato. E cada vez esse ciclo tem diminuído, né? De tempo. Tem diminuído. Porque sempre tem alguém olhando para alguma coisa. Exato. Então, por isso que eu digo, a gente viveu a digitalização, não a transformação. Transformação, ela é constante. Quando a gente fala da empresa emocional ser um organismo vivo, por exemplo, a maior referência para mim é o camaleão. Fala, a empresa que realmente é flexível, ela é um camaleão. Ele nunca deixa de ser camaleão, mas ele se adapta a cada momento, a cada lugar e a cada cenário. Mas quando ele sai, ele ainda é camaleão. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que as empresas precisam entender. Mas importante. Eu vou inovar, o medo da inovação, assim, mas eu vou deixar de ser quem eu sou. Não perde a essência, né? Exatamente, você não vai perder a essência, você só se adapta. Exato, legal. E eu acho que quem dita também essa regra de transformação digital, digitalização, inovação, é o consumidor, no final das contas. E todos nós somos, né? Assim. Não tenha dúvida. Sim, todo mundo que está assistindo a gente aqui, todo mundo que se relaciona com eles, a gente, somos todos clientes. Né? E você acredita que o perfil do consumidor, falando mais do mercado brasileiro agora, nesses últimos anos mudou? Mudou. Todo esse processo de digitalização tornou o consumidor protagonista. Isso não tem volta. Né? Qual que é a consequência dele ser protagonista? A gente perdeu 100% do controle dos canais de comunicação. Eles não são mais corporativos, eles não são mais das empresas. Eles hoje são dos clientes. Fazem o que quiserem. E aí não estamos só falando de imagens negativas ou positivas, resenhas e tudo. Todo esse fluxo acontece a partir das decisões, das vontades dos clientes. Sim. O consumidor brasileiro, por um lado, foi mal acostumado ao longo do tempo. A gente usa um sistema bancário, né, tão digital que nenhum outro país chega sequer perto. A gente não deve falar de política nesses tempos, mas o nosso sistema eleitoral ele é impressionante. Não vamos aqui discutir A ou B, Sim. Mas o sistema permite que você encerre uma votação às 5 horas e às 8 a gente tenha 200 milhões de votos computados e um resultado. Enquanto em outros países você leva 45 dias. Né? A gente sempre teve sistemas de atendimento eficientes, porque a gente é um país tão grande que você precisava chegar. Então a gente foi mal acostumado. Quando a gente teve acesso e teve poder, a gente começou a usar. Então, o consumidor brasileiro, ele entendeu que ele é protagonista, ele percebeu que ele pode ser uma voz ouvida e ele foi aumentando o grau de exigência. Né? O nosso consumidor, especialmente nesses últimos anos, ele passou a não ter mais vergonha de dar uma opinião realista. A gente pega a geração dos nossos pais e você pedia, me dá a nota de 0 a 10 para alguma coisa.
era desfile de escola de samba, que dá 9.8, 9.9, 9.10. Não tem 9.2. Não queria ter alguma fricção ali, não queria ter fricção, não queria exato. gerar problema. Só para depois eu vou voltar lá, o cara vai saber que eu avaliei ele mal, ele vai brigar comigo. O consumidor brasileiro perdeu esse medo. Ele agora tem que dar 2, ele dá 2. Ele tem que avaliar alguma coisa com precisão, ele vai fazer. Né? E ele vai cobrar os seus direitos. Então, isso exige também do lado das corporações uma preparação muito maior para qualquer coisa que você vá fazer. E também, por isso, a dor do cliente, a experiência do cliente não pode ser propriedade de uma área. Uhum. A gente tem que se condicionar a dividir mais, e aí falo por experiência própria, e às vezes a gente olha e fala, não, cara, tem que ser assim, ó. Por quê? Não, porque tem que ser assim. Eu ouvi o cliente, e o cara do outro lado fala, não tem a menor ideia de por que isso tem que ser assim. Me explica. Sim. Muitas vezes até com a área de tecnologia. O cara de tecnologia chega e fala, isso aí vai levar 5 meses e custar 1 milhão para fazer. Eu tenho uma outra opção que leva 1 mês e custa 10 mil. É a que eu vou fazer. Você fala, não, mas o cliente... Então, tenho que fazer isso. E o resto da organização tem que estar aberto para dizer, tá bom, cara, me explica por que você quer esse negócio de 5 meses e 1 milhão e vamos ver se a gente chega no meio do caminho. Equilíbrio, né? Tive uma experiência interessante com isso. A gente desenhou uma solução e ela tinha um calendário, uma agenda, pedido do cliente, que era uma agenda e um calendário ali para controlar os meus compromissos. Mas também quero que isto sincronize com a agenda do celular. Afinal, não vou abrir sempre, eu quero ver no meu celular. Tá bom. Era um caos para fazer. Tecnicamente, era desesperador. Você estou com o time de tecnologia, os caras falam, por que precisa de um calendário? A gente começou a por que precisa de um calendário? Na verdade, qual que é o requerimento final desse cara? Vamos junto. Vamos, pessoal da tecnologia pela mão, sentamos na frente dos clientes, fizemos mais 2 sessões de foco. Trouxe o cliente. Isso melhor. Trouxe o cliente, voltamos lá e disse, cara, você me falou que você queria um calendário dentro da solução e queria... Explica melhor para a gente. Para tornar uma história longa mais curta, no fim, o grande problema dele era olhar na agenda do celular e do tablet se ele tinha ou não um compromisso, porque às vezes ele estava na rua. Cara, então tá. E você precisa mesmo do calendário lá dentro? Não, se ele abrir uma janelinha com o meu calendário, serve também. Ótimo. Ótimo. A gente gastou 10% do que ia gastar, entregou em 2 sprints. E pronto. E está solucionado o problema com vantagens adicionais, porque se, por exemplo, a Apple atualizar o calendário, eu não tenho que mexer em nada, porque ele já vai buscar o calendário do jeito que está. Então, quando os 2 lados estão abertos, a gente dá essa voz do cliente que está cada vez mais ativa. Como você falou, ele quer ser ouvido, ele está falando, ele está aberto a entender. E como a gente aterriza isso de forma prática dentro da organização, né? Exato. Essa visão transversal, né, não sendo a área de centralidade ou de insights ou qualquer nome que seja, sendo responsável ali como proprietário do cliente, mas sim sendo catalisador para as outras áreas ali, né? Impulsionar. O que eu costumo dizer e colocar como referência, e aí assim, essa é uma parte importante, se vocês quiserem ignorar tudo que eu falei, guarda esse pedaço. Quando a gente fala de ser transversal, basicamente é o conceito do squad aplicado à organização. Onde eu pego pessoas de diferentes funções e ajo em cada um desses 4 momentos que a gente discutiu e transformo a maneira como a organização como um todo trabalha. Então aí eu aumento esse engajamento, eu deixo de ser dono. Que aí lá vai. Foi esse caso que eu te contei, o caso de tecnologia vai, cara. E dá autonomia, né, também. Isso, vem comigo. Sim. Vamos ouvir junto. Porque aí você ganha aliados. E muitas vezes a gente acaba ficando nesta posição de defensor do cliente sozinho. E na verdade, o que eu tenho falado com muitas pessoas sobre isso, e tem uma conversa específica que eu me lembro que o tema foi: hoje eu sou líder de CX, mas amanhã essa função nem vai existir dentro. O meu objetivo é que essa função nem exista na empresa, porque está tão dentro da cultura
que tanto o cara do jurídico ali, quando for fazer alguma coisa, ele já vai pensar no cliente, o cara do financeiro também, o atendimento consequentemente. Então, eu acho que esse é o santo grau, né? É isso mesmo. Eu implementei o programa de relacionamento com clientes em uma grande farmacêutica na América Latina. Eram 32 países em 10 afiliados. Caramba. Primeiro dia a gente fez um planejamento de 5 anos, porque tinha uma tecnologia pesada por trás, tanto de interface quanto de base de dados, analytics, modelos de segmentação, modelos comportamentais, enfim. A gente olhou, e aí tinha que ir país a país, né? A gente foi em 5 anos a gente acaba. E foi engraçado porque eu falei exatamente isso para o meu chefe. Quando a gente montou o plano, eu falei, legal, outubro desse ano eu perco o meu emprego. Ele falou, como assim? Eu falei, porque se a gente fizer isto do jeito como a gente planeja, esta organização vai respirar tanto cliente que você não vai precisar de um responsável por CRM. Você não vai precisar de alguém que vai fazer o que eu faço, que é treinar todo mundo para ter esse olhar. Porque eles já vão saber, porque eles vão fazer essas perguntas. Né? E fico feliz de dizer que 5 anos depois a gente sentou na sala, ele olhou para mim e falou, você tinha razão. Eu falei, então, agora nós vamos arrumar outra coisa para fazer. Mas a empresa pensa clientes de uma forma muito mais integrada. Não, com certeza. E na tua visão agora do mercado, como que você vê disso tudo que a gente está falando, quais são as tendências para centralidade no cliente? Então, assim, a gente está falando de organizações mais emocionais, né? A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de transformação, mas o que você vê aí nos próximos 5 anos que pode impactar positivamente a centralidade no cliente e as empresas? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta difícil, né? Espero que em 5 anos a gente não volte aqui para revisar essas previsões. Que, primeiro, a tecnologia e a inteligência artificial vieram para ficar. Sim. Então, a gente precisa entendê-las cada vez melhor, usá-las de forma cada vez mais inteligente, mas não deixar que elas sejam dominantes a ponto da gente se distanciar do cliente. Sim. Segunda tendência é simplicidade para mim. Então, depois de um momento onde as operações ficavam mais complexas, produtos mais complexos, serviços mais complexos, a gente está vendo uma simplificação, uma busca pelo básico, um retorno às origens. Eu não quero comprar nada que me dê trabalho, eu não quero usar serviços que me deem trabalho, eu não quero me relacionar com empresas complicadas de trabalhar. Então, acho que esse segundo ponto é muito importante. Terceiro ponto importante é que a liderança das organizações vai cada vez mais precisar estar próxima do cliente. Então, isso é uma tendência para mim que não tem volta, que ainda está engatinhando, porque, como a gente falou, quando eu vou para o meu silo, eu faço isso funcionar, mas tem formas muito simples de mostrar isso para a organização. Há exatos 30 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de cartão de crédito que tinha uma política muito simples. Se o contact center tivesse um tempo de espera superior a 30 segundos, ele abria os telefones dos gerentes para aumentar a capacidade de atendimento. Se estivesse acima de 45, ele abria dos superintendentes. Escalava. E acima de 1 minuto, diretores e presidentes. Ou seja, se a gente estivesse numa época daquela de final de ano, em que está todo mundo ligando, cai o sistema no lugar, não entra, a maquininha não está funcionando, podia ser que o telefone do presidente da companhia tocasse e fosse um cliente. Então, ele era obrigado a ter o sistema de atendimento instalado, todos nós tínhamos na organização acesso a ele, sabíamos navegar pelas telas de atendimento. Acontecia 1, 2 vezes por ano? Acontecia. Mas quando acontecia, fazia com que a liderança entendesse o tamanho do problema. Sim. Então, isso é uma coisa que é, para mim, também uma tendência fundamental. Outra tendência que eu vejo é a concentração. Então, a gente vai ter menos corporações, menos empresas de grande porte e mais grupos econômicos associados. André, está surgindo um monte de startup e tal, sim, mas elas hoje são muito específicas, muito nichadas. Elas vão continuar surgindo, mas a tendência é que elas se combinem, porque é uma outra característica de organismos evolutivos. Né? Eles buscam essas capacidades no ambiente e muitas vezes se combinam para funcionar. A gente não tem um unicórnio em cada esquina.
Então, às vezes, para eu fazer unicórnio, eu trago 2, 3 coisas e faço com que essas empresas sejam, de alguma forma, combinadas. Acho que essa é uma outra tendência que a gente vai ver por aí. E creio que a gente ainda vai ver, assim como a gente tem, né? Agora existe a entidade de conteúdo gerado pelo usuário, e que a gente tem que saber aproveitar. Eu acho que a gente vai, em 5 anos, ver empresas geradas pelo usuário, onde grupos de usuários com necessidades específicas e um acesso fácil à tecnologia vão criar dentro das suas comunidades, corporações comunitárias, abertas, e que vão atender necessidades específicas. E isso vai mudar completamente o mercado. Vai. E o que eu acho que vai ser um imã também para essas grandes empresas, né? Sim. Porque eu vejo que há um movimento, a gente é um movimento já, né? A comunidade Amigos CX, que reúne profissionais que querem entender mais sobre o tema e tal. E a gente vê isso, né? Que tem empresas que querem se aproximar cada vez mais para entender, para absorver, para ver onde o mercado está indo. E isso, se a gente pegar pelo âmbito social, entre outros, as empresas elas vão querer dar uma atração maior para isso, né? Legal. Acho que o desafio aí, só para a gente fechar Claro. o tema, é que a companhia, a grande empresa, quando ela se aproxima da comunidade, quando ela quer estar, por exemplo, próximo da comunidade CX ou de uma empresa dessas, não pode agir como uma grande empresa. Exato. Exato. É bem aquela questão, né? Você se adaptar ao lugar que você está. Exatamente. Né? Se eu trago o cara para ele e falo, legal, você é uma startup, mas tudo que você comprar tem que passar pela minha área de compras, eu vou te pagar em 60 dias. 90 dias. Acabou. Exato. Acabou, o cara não sobrevive. Exato. Né? Faz contrato 6 meses no jurídico para assinar, a startup talvez não exista mais em 6 meses. Exatamente. Então, isso precisa mudar. E aí é um ponto super interessante, porque a gente está falando aqui de experiência, a gente fala de experiência do cliente, né? Mas eu gosto muito de trazer a questão de gestão das experiências, né? Porque aí, quando a empresa ela trata esse assunto, ela vê também gestão da experiência do colaborador, que a gente mencionou aqui, mas também dos fornecedores. Sim. Dos parceiros, né? Então, o que adianta uma empresa ela oferecer uma baita de uma boa experiência ali para o seu cliente, sendo que aí tem um parceiro ali que está sofrendo para entregar toda a solução, entregar parte da solução para aquele cliente que está satisfeito. Então, assim, toda a cadeia, né? E a gente fala um pouco disso também, a gente até comentou um pouquinho antes, num outro papo que a gente teve do capitalismo consciente, né, que tem esse pensamento mais 360 graus também de toda essa jornada. Como o capitalismo consciente entra nisso? Como que você vê? É interessante, né? Porque a gente falou de mudança no cliente. A gente, na verdade, tem uma mudança, não é só no consumidor, tem uma mudança das pessoas em geral. Sim. Finalmente, da sociedade, né? Da sociedade. Não é à toa que a ESG ganhou o peso que ganhou nos últimos anos. Preciso me preocupar com governança, porque eu preciso ser responsável nos negócios, preciso pensar no meu ambiente social, preciso pensar no meu estágio ambiental, né? E no impacto que eu tenho nisso. Então, você começa a ver um movimento, e aí, que é o movimento em torno do capitalismo consciente, diz, cara, não, é legal ganhar, não tem problema. Você tem um negócio, você quer ter resultados, esse resultado vem, mas eu posso ter de formas diferentes. Exato. Quando você fala no capitalismo consciente, você está falando em ter práticas responsáveis que preservam o ambiente, que trabalham o meio social, mas que de forma inteligente beneficiam todo o mercado. A cadeia produtiva, tanto de fornecedores quanto eventualmente de distribuidores, parceiros, concorrentes. Então eu tenho um trabalho saudável onde todo mundo cresce junto e nós crescemos juntos como sociedade. Esse deveria ser o nosso grande objetivo na prática, porque no fim a gente fala de organizações melhores, a gente passa mais da metade da nossa vida dentro de uma organização. Então, você falou bem, a experiência do colaborador ela é fundamental. Esse colaborador não está só dentro da empresa, né? Eu tenho que expandir esse conceito
para a cadeia, como você falou. Exato. E aí eu vou tendo um impacto diferente. Como é que ele pode ser um bom colaborador quando ele sai da empresa, onde ele tem uma condição determinada, e ele chega em casa e pega 1h30 de ônibus numa condição terrível, e vai chegar em casa numa condição terrível, e eventualmente vai bater lá, vai dormir 2, 3 horas, porque tem que sair às 5 horas da manhã para voltar. Cara, isso não é sustentável. Essa não é a sociedade que a gente quer. Exato. Então, a gente não pode, como executivo, não pode, como profissional, olhar e dizer que estou resolvendo esse micro-universo aqui. Né? E é isso que eu gosto desse conceito do capitalismo consciente. Cara, não tem nada de mal em querer crescer, aumentar o teu negócio. Não é ruim. Mas só que não é só o lucro pelo lucro, exatamente. Né? É uma visão muito mais do que isso, né? Toda empresa, ela nasce para ter lucro, com certeza, porque senão não é empresa, né? Vira hobby. Isso. Né? Só que o impacto pode ser muito mais positivo, né? Se a gente pensar nas experiências como um todo. Tem uma grande empresa de produtos de borracha que está passando por uma transformação enorme aqui no Brasil, familiar. Legal. Né? Até porque ela nasceu fazendo produtos muito mais ligados à escola, tipo borracha, elástico e tal, e hoje faz muito mais coisa, mas isso era uma parte importante. A fábrica na cidade onde eles foram fundadas, basicamente faz borracha e elástico. Eles têm produtos para fisioterapia, para um monte de outras coisas, e aí foram fazendo outras unidades. A decisão de negócio mais inteligente é fechar aquela unidade. Porque modernizar vai custar muito, eu vou ter que mudar tudo, vou ter que mudar toda a linha, e não dá, eu consigo fazer outras coisas ali, mas isso vai mudar. Qual foi a decisão da companhia? Não vai fechar. Ela vai dar prejuízo, não tem problema. Por quê? Porque esta é a cidade onde nós nascemos. Sem esta cidade, a gente não seria o que é. E ela existiu por 50 anos ao redor da fábrica. Isso aqui não é história contada. Sim, sim. É fato real. Né? Então, nós vamos manter. Legal. O fundador se afastou, os herdeiros tinham toda... Como acontece segunda geração, falaram, vamos inovar, vamos transformar. Primeira decisão dos herdeiros. A gente não vai fechar esta fábrica nunca. Isso é decisão do conselho e não pode ser mudado. Então, essa é a responsabilidade. Eles sabem também toda a importância, né? E o quanto isso fortalece a própria cultura organizacional. Exatamente. Né? Para o novo funcionário, um novo colaborador que está chegando, fazer um onboarding ali no lugar, né? Pois é. Tem... E o que estão fazendo? Buscando caminhos da comunidade, ter outras formas de sustento, já que aquela fábrica tende a ser cada vez menor. Para que um dia eu possa eventualmente mudar essa decisão, mas a cidade vai fazer... Tá bom, cara, ok, a gente faz o museu histórico de vocês aqui, Sim. deixa uma operaçãozinha pequena, mas a gente já é autônomo de outras formas. Legal. Então, essa é a consciência capitalista, né? Aquela que olha e diz, tá bom, como é que a minha parte do ganho vem de outros ganhos e não de outras perdas, como num modelo mais agressivo de negócio. Sim, sim. André, e qual dica você dá para os profissionais aí que estão nos assistindo, que fazem parte da comunidade, seja profissional de CX, ou que gosta muito do tema, ou seja o profissional que está tocando a parte de inovação, transformação, qual dica você dá para esse profissional no dia atual? Eu diria que, primeiro, não desista. É uma jornada, né? É uma maratona. Você vai precisar de 42 quilômetros para chegar lá, mas é um passo de cada vez. Ninguém começa no quilômetro 41. Segundo, tem barreira no caminho, mas dá para passar. Né? Já que eu falei de maratona, o quilômetro 30 da maratona é conhecido por muro, não é à toa. Porque tem hora que a gente bate no muro e fala, não vai dar. Busque aliados. Quanto mais sozinho a gente estiver, mais difícil vai ser. Nenhum profissional ignora a importância do cliente. Muitas vezes, a gente só não tem o tempo de olhar para ele que gostaria. Convide, traga, se aproxime. Isso vai abrir as portas necessárias. Com isso, a companhia toda vai ter mais força para transformar, mais força para inovar e vai conseguir sobreviver a todas essas mudanças que a gente vê no mercado. Legal, André. André, super obrigado
pela sua visita aqui, pelo bate-papo, muito enriquecedor. E compartilha, por favor, os seus contatos, redes, LinkedIn, fica à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que tenha sido um bate-papo interessante, que a gente tenha trazido informações interessantes. Fico à disposição de quem quiser. Meu LinkedIn é ACR Veloso, ou como André Veloso, vão me achar lá. Fácil, barba, óculos azul, não tem erro, né? Podem achar no meu site, www.acrveloso.com.br, ou no do livro, www.empresaemocional.com.br, que está nas melhores livrarias. Tem versão Kindle também, tem e-book, para quem achar mais fácil. A gente vai deixar o QR Code aqui para o pessoal acessar direto, para acessar o livro lá também. Perfeito. Tá, e fico à disposição de vocês. Gente, o que quiserem, tem no livro, tem o e-mail. Podem me achar nesses canais, me mandem mensagem. A coisa que eu mais gosto é conversar sobre isso, trocar experiência e aprender. Legal, André. Super obrigado. Gente, não li o livro ainda, eu estou folheando o livro, vou começar a leitura, mas pelo que eu entendi aqui, pelo que eu vi, muito legal o conteúdo. E vocês vão ter acesso aí no QR Code. Então fique à vontade, super dica para vocês lerem, tá? Deixa eu aproveitar então. Claro. É o seguinte, no site da editora tem um pedacinho dele, para quem quiser conhecer do livro, dá para fazer o download do começo do PDF, ler, conhecer um pouco mais e aí ter vontade de ler o resto. Maravilha, André. Pessoal, super obrigado pela presença de vocês. Só não esquecendo, curtam aqui o vídeo, se inscrevam no canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo vídeo aí para vocês, novo episódio do ACX Cash. E agora também no Spotify, tanto aqui no YouTube, mas também no Spotify. Um grande abraço, até mais.